Meus queridos e amados irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aproveitando que você está sobre os seus pés, por gentileza, pegue a sua Bíblia, por favor. Pegue a sua Bíblia e abra na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Você vai estar localizando aí o capítulo de número 11. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. E eu gostaria de estar lendo com você apenas 2 versículos desse capítulo de número 11. Quantos irmãos encontraram? Digam comigo amém. Versículo 39 e o versículo de número 40. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 39 e o versículo de número 40. Já está ali no telão. Os irmãos que se porventura está sem a sua Bíblia, você tem 2 opções para acompanhar a leitura nessa noite, pegando carona aí com um dos seus irmãos, ou acompanhando aqui no telão. Todos encontraram? Digam amém. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Versículo 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vamos no 3, repetir o versículo 40, amém? Toda a igreja. No 3, 1, 2, 3. Você pode glorificar Jesus essa noite? Você pode dizer glória a Deus essa noite? Amém? Se assente, por gentileza, se assente. Meus amados irmãos, eu quero, antes de iniciarmos aqui essa ministração, agradecer a Deus pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais dessa vez, hoje em especial, neste culto de Santa Ceia, culto esse que nos traz à memória a crucificação de Cristo Jesus, a morte de Cristo Jesus da cruz do Calvário e também a sua ressurreição. Quero aqui agradecer a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Haroldo Pérez, pastor presidente deste ministério. Faço também menção e aqui agradeço a Deus pela vida da irmã Terezinha. Eu vi a irmã Terezinha ali, está arrumando? A nossa irmã Terezinha, que Deus continue abençoando este casal. Eu estou vendo ali o Diego, o Felipe, o Thiago está aqui, ó. Eu vi a Rebeca também dando lugar aqui no grupo de gestos. Que Deus abençoe essa família e continue abençoando no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, dessa mensagem. E acompanhando a liturgia do culto, eu gostaria e quero, na verdade, ser fiel à liturgia desse culto nessa noite. A mensagem que eu tenho para compartilhar com você nessa noite é justamente sobre o arrebatamento da igreja. Eu vou repetir. Eu quero nessa noite compartilhar com vocês uma mensagem sobre o arrebatamento da igreja. Nós ouvimos aqui alguns departamentos louvando a Deus, os louvores entoados pelos departamentos, alguns departamentos, foi justamente nessa linha do arrebatamento. As irmãs do círculo de oração louvaram a Deus dizendo que Ele está voltando, Ele vai voltar. E quando nós pronunciamos essa palavra, Ele está voltando para buscar a sua igreja, Ele está vindo aí buscar a sua igreja, eu gostaria de te perguntar, qual é o sentimento que arde dentro de você quando você ouve falar que Jesus está vindo buscar a sua igreja? Será que arde um sentimento de alegria, porque daqui a pouquinho nós estaremos retornando para a nossa casa, que é os céus? Ou será que o sentimento que arde dentro de você é um sentimento de preocupação e até mesmo de medo? Mas hoje eu quero falar para você sobre o arrebatamento da igreja e que ainda há tempo de se preparar para encontrar-se com Jesus Cristo nos ares.
Amém, meus irmãos? Eu quero aqui louvar a Deus, porque acabamos de ouvir um louvor pela Heloísa, e no louvor da Heloísa, ela cantou aqui com muita ênfase, dizendo que a cruz está vazia. Vou repetir, irmão, eu preciso repetir isso aqui. Em algumas denominações, nos dias atuais, o Cristo ainda está crucificado. Em algumas denominações, Jesus ainda está pregado em uma parede. Mas o Cristo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Adorate, ele não está mais na cruz. Por que, pregador? Porque a cruz está vazia. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Eu vou repetir até você entender. Abrir a tua boca e dar glória para Jesus. A cruz está vazia. Por que, pregador? Porque Jesus ressuscitou. E ele está conosco aqui nessa noite. Se você acredita nisso, levante as mãos e dê um voto de glória para Jesus nessa noite. E eu tenho outra notícia para você. Não é só a cruz que está vazia, não. O túmulo também está vazio. O túmulo também está vazio. Jesus ressuscitou. E ele se apresenta para João na ilha de Patmos, dizendo: João, escreve isso aí. Aleluia. Eu sou aquele que ando no meio dos 7 castiçais. O que Jesus estava dizendo para João é isso, meus companheiros, que ele está no meio da igreja nessa noite. Pode não ter, pastor. Ele está andando no meio da igreja. Para quê, pastor? Para te abençoar. Para te abençoar. Para te abençoar. Para te abençoar. Nessa noite, só você que acredita nisso, levante as mãos e exalte o nome de Jesus nessa noite. Eu saí de casa. Eu disse à minha esposa: hoje eu vou pregar bem tranquilo. Hoje eu vou bem devagarzinho. E ela olhou para mim e disse: você? Mas vamos lá. O arrebatamento da igreja, ele é uma realidade. E se cremos no arrebatamento da igreja, ele vai acontecer. Se não cremos no arrebatamento da igreja, ele vai acontecer do mesmo jeito. Se estivermos com a vida no altar preparada, tivermos azeite de reserva ou na reserva, como aquelas 5 virgens prudentes, ele vai voltar para buscar a igreja. Mas se estivermos com a vida desconcertada, sem azeite na reserva, ele vai buscar também a igreja. Ele vai voltar para buscar a igreja. Santa Ceia é o culto propício para falarmos de arrebatamento. Arrebatamento para algumas pessoas, e eu quero aqui ser bastante enfático nessa mensagem. Arrebatamento para alguns cristãos, e pasmem os senhores que cristãos considerados pentecostais, já se tornou uma utopia. O sinônimo de utopia é, eu marquei aqui porque a idade está chegando, mas sinônimo de utopia é fantasia. Alguns já não acreditam mais no arrebatamento. Alguns chegam a dizer: mas pastor, eu ouvi os meus avós dizendo que Jesus estava voltando para buscar a igreja, e Jesus ainda não voltou para buscar a igreja. Isso tornou-se então uma fantasia na vida desses irmãos, na vida desses crentes, na vida dessas pessoas. Sinônimo de utopia é ficção. Algumas pessoas só conhecem o arrebatamento por meio das telas ou da tela do televisor. Há poucos dias atrás, ou poucos meses atrás, a Rede Record de televisão exibiu uma série de chamada Arrebatamento. Uma ficção. Porém, eu quero dizer a você nesta noite que nos ouve com muita atenção é que o arrebatamento da igreja é uma realidade e ele está voltando aí para buscar a sua igreja. Vivemos em um contexto em que os homens perderam o amor. Todos os dias os noticiários são que pais estão matando seus filhos e filhos estão matando seus pais. Todos os dias ouvimos que um louco, um perturbado, vai com uma arma
escola, assassina crianças inocentes, e assim acontece todos os dias no mundo. O mundo se tornou um lugar perigoso de se viver. Você não pode mais andar tranquilo porque vem alguém para tentar te roubar ou te assaltar. Os rumores de guerra têm soado todos os dias. Vivemos em um contexto em que as nações estão se embravecendo contra outras nações. As alianças estão sendo feitas. Tudo isso, cumprimento das Sagradas Escrituras. A fome tem assolado as nações. Paz dos senhores, nós vivemos em um país extremamente próspero. É um país em que tudo que se planta nasce e produz alimento. Mas existem milhares e milhões de pessoas no nosso país neste momento passando fome. E você me pergunta, pastor, isso é sinal do arrebatamento? Eu vou te responder categoricamente que não. Guerra não é sinal de arrebatamento. Fome não é sinal de arrebatamento. Pais matarem os filhos e filhos matarem os pais não é sinal de arrebatamento. O maior sinal do arrebatamento nós vivemos hoje dentro de nossas igrejas. Mas que sinal é esse, pastor? O maior sinal do arrebatamento da igreja, que Jesus está às portas para me buscar e para te buscar, chama-se frieza espiritual. Por que, pastor, que guerra não é sinal de arrebatamento? Por que fome não é sinal de arrebatamento? Porque desde que o mundo é mundo sempre existiu guerra, sempre existiu fome, sempre existiu situações como essa. Mas a igreja vive um momento difícil, enfrentando uma terrível crise espiritual. A imoralidade tem adentrado dentro de nossas igrejas. Os homens, no intuito de arrecadar fãs e seguidores para suas redes sociais, estão trazendo terríveis inovações para dentro do Evangelho. Estão adulterando o Evangelho para que o Evangelho se torne paliativo ou melhor, para dar de cada um do cidadão. Mas eu quero nessa noite louvar a Deus, pois nós estamos em uma igreja em que preserva o Evangelho. Eu quero louvar a Deus nessa noite, nós estamos em uma igreja que prega o Evangelho. Nós louvamos a Deus nessa noite que estamos numa igreja até. Todos nós que aqui estamos sabendo que Jesus está voltando para buscar uma igreja santa, uma igreja lavada, uma igreja remida, uma igreja separada. Onde é que estão esses santos dessa noite, se já estão aqui? Levanta a criança e dá um bravo de glória para Jesus essa noite. Ele está aqui, está na casa. Pastor, o senhor leu o capítulo 11 da carta aos Hebreus, versículo de número 39 e 40. Onde é que está o arrebatamento nesse capítulo de número 11? Primeiro, o autor aos Hebreus vai começar essa carta dizendo que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, ou das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. O que o autor está escrevendo aqui, dizendo que fé é estrutura, firmamento. Fé é fundação. Ele continua dizendo que, além da fé ser fundamento e fundação, alicerce, estrutura, ele é também a prova. A prova aqui nos fala de convicção. Então, quando Cristo Jesus voltar sobre esta terra, achará fé sobre a terra? Eu quero te perguntar essa noite, como é que está a tua vida para se encontrar com Jesus? Como é que você tem cuidado da sua vida diante do Senhor para se encontrar com Ele? E tem convicção ou já perdeu a convicção? A possibilidade de haver entre nós alguém que já perdeu essa fé. Mas Jesus te trouxe aqui para te dizer essa noite: eu estou aqui para
tua fé nessa noite. Só que o autor dos Hebreus, ele vai nos trazer aqui alguns relatos. E eu me maravilho muito com isso, porque essa carta aos Hebreus, capítulo de número 11, esse capítulo de número 11, todos nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé. Ele vai fazer questão de mencionar, de relatar, grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus. Homens e mulheres que marcaram o seu tempo pela fé. Homens e mulheres que não se dobraram diante das circunstâncias, não se dobraram diante dos inimigos, não se dobraram diante das ameaças pela fé. E ele vai começar dizendo o seguinte: pela fé, Abraão ofereceu maior ou melhor sacrifício do que Caim. Quando eu leio isso, pastor Haroldo, eu entendo que existe o culto que Jesus recebe e existe o culto que Jesus despreza. Porque se eu entro neste lugar simplesmente por entrar, simplesmente em um ato de religiosidade, porque eu estou acostumado, porque eu gosto dos louvores, porque eu gosto de me socializar com as pessoas, e não entro nesse lugar por fé, eu presto culto de qualquer jeito. E se tem uma coisa que Jesus não recebe, é culto de qualquer jeito. Se tem uma coisa que Jesus não recebe, que Jesus abomina, é sacrifício oferecido de qualquer maneira. É segunda diante do televisor assistindo o Rede Globo. É terça diante do televisor assistindo o Rede Globo. É todos os dias se acabando da novela, da prostituição e da criminalidade. Mas quando chega no dia de Santa Ceia, tem prestar culto de qualquer jeito. Jesus abomina esse culto, não recebe esse culto. Mas essa noite eu grito, estou pregando para Deus nesse lugar, que oferece culto e agradável a Deus na noite desse dia. Deixa eu ver onde aqui estão os abertos dessa noite, onde estão abertos essa noite. Deixa eu ver abertos essa noite, aqui no meio das mulheres. Onde estão os abertos essa noite, você que deu prazer culto. Aleluia, abertos essa noite, levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos. Eu sinto a presença de Jesus aqui nessa noite. O Abel é um pastor de ovelhas. O Abel todos os dias sai para pastorear o seu rebanho. Em contrapartida, o Caim, um lavador. Só que o negócio não está na oferta em si. Não é a questão a oferta em si. É a forma que se apresenta. Tá ligado que Paulo vai dizer? Eu aprendi isso aqui com o pastor Haroldo há muitos anos atrás. Eu prego isso até hoje. Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 12, no versículo 1 e 2. Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem, que vocês apresentem os nossos corpos em sacrifício vivo. Deus não recebe sacrifício morto. Deus não recebe culto morto. Deus abomina culto morto. Mas eu estou pregando para a igreja viva nessa noite. Só você que está vivo nessa noite, levanta as mãos do Pai, está aí. É glória. Eu vou ser repetitivo nessa noite. Jesus está nessa casa. Vou repetir para você não vai. Jesus está nessa casa. Ele vai tomar frente aqui nessa noite. Ele vai tomar. Onde é que estão os abertos nessa noite? Levanta as mãos aí, levanta as mãos. Eu quero te ver. Exalta o nome de Jesus.
Mas vem comigo aqui. Eu quero pregar lá o versículo 39 e 40. Isso aqui é só uma introdução. E ele vai destacar o Abel. O segundo a ser destacado aqui pelo autor aos Hebreus é justamente Enoque. Todos nós conhecemos a história do Enoque. Enoque, ele não provou a morte. Porque em um contexto de prostituição, de adultério, em um contexto de podridão espiritual, Enoque, pela fé, decide se andar com Deus. Enquanto todos estavam se dobrando diante do mundo e seu sistema, enquanto todos estavam se curvando diante daquela podridão, imoralidade e pecado, Enoque decide se andar com Deus. E a Bíblia nos diz que pela fé, foi pela fé, Deus o transladara. Sabe por quê? Porque quem anda com Deus tem presença de Deus. Então querendo disso aqui, aleluia, é muito pouco glória para tanta boca que existe aqui nessa noite. Você que tem pouco de fé, quando eu estou trabalhando, se glorifica. Deus que não crente que anda com Deus, tem presença de Deus na tua vida. Enoque foi trasladado. E o que falar do Noé? E o que falar de Noé, meus irmãos? Eu estou falando de homens e mulheres que foram grandes vultos na história da Bíblia. Eu estou falando de pessoas que, se colocar, ou se nos colocarmos ao lado dessas pessoas, nós ficaremos na lona. Porque quem de nós podemos nos comparar com qualquer homem desse? Quem de nós podemos nos colocar lá e dizer: eu sou igual a Abraão, eu sou igual a Noé? Porque Noé, ouvindo a voz de Deus, Noé, pela fé, ele vai então começar a construção da arca. Enquanto Noé está batendo os pregos, está pregando as madeiras, as pessoas estão zombando de Noé. Noé doidou. Foi Jesus que disse que assim como foi no dia de Noé, também será no dia do Filho do Homem. Porque no dia de Noé casavam-se, davam-se casamento, banqueteado, aleluia, e eles não deram importância para a mensagem de Noé. Tem muitas pessoas não dando importância para a mensagem de que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. Mas Jesus está vindo aí. Se prepara, se prepara. Jesus está vindo aí. Noé, constrói a arca, porque vai chover. Eu sinto Deus aqui. Já está dentro aqui. Me ajuda a pregar aí nessa noite. Me ajuda a pregar aí nessa noite. Pergunta aí, você está sentindo a presença dele aí? Está sentindo a presença? Está sentindo a presença? Está sentindo a presença? Está sentindo a presença? Está sentindo? Está sentindo? Deixa eu ver só você que está sentindo. Posso já só vai estar subindo nessa noite. Só você que sente a presença. Só você que sente a presença. Só você que sente a presença. Levanta a tua mão e dá um grau de guerra para ele nessa noite. Ele está aqui. Construiu a arca. E na construção da arca, a minha tradução, João Ferreira de Almeida, vai dizer que após a construção, nessa tradução, está escrito: agora entra tu e tua família dentro da arca. Essa é a tradução, João Ferreira de Almeida. Mas eu gosto da tradução King James, que tem outras traduções,
que após a construção, Deus está dentro da arca, na King James. Na João Ferreira de Almeida, Deus está fora da arca. Entra tu. Só que na King James, ele está dentro da arca. E lá está escrito assim, ó. Ei, Noé, agora vem tu. Sim, sabe para você ver agora. Sabe por quê? Porque Deus dentro da arca tem vida. Deus dentro da arca tem providência. Porque Deus dentro da arca, Ele preserva a vida de famílias. Você quer viver, continue dentro da arca. Porque dentro da arca tem vida, tem providência, tem milagre, dentro da arca tem poder de Deus. Mas fora da arca tem morte, fora da arca tem morte, fora da arca tem morte, tem podridão. Ei, deixa eu te dizer esta noite, você que está dentro da arca, levanta as tuas mãos, sabe por quê? Porque tem providência para você nessa noite, chegando aqui. Eu queria discorrer todos esses homens. O tempo está aí. E falaríamos depois de Abraão. Quem é que não se lembra de que Deus aparece a Abraão, capítulo 12 do livro do Gênesis? E disse-lhe a Abraão: sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O autor aos Hebreus vai dizer que pela fé ele obedece à voz divina de Deus. Só que se Abraão é considerado o nosso pai na fé, Deus lhe promete no capítulo de número 11 ou 12 no melhor do Gênesis, Deus lhe promete um filho. Deus lhe diz: você vai ser pai de nações, ou das nações. E dentro desse capítulo de número 12, Deus vai fazer 7 promessas a Abraão. E aqui é uma outra história. Só que quando Abraão decide andar com Deus pela fé, o menino nasce. 75 anos de idade, quando recebe a promessa, com 100 anos Deus cumpre a promessa. Abraão já estava amortecido, velho, cansado. Mas pela fé, o mundo vai tentar te tirar do foco. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão tentando nos desvirtuar, tentar tirar do foco. Mas nós estamos aqui nessa noite pregando para uma igreja que pela fé acredita que Jesus está voltando aí. Jesus está vindo aí. Lá no céu não terá mais morte. Lá no céu não terá mais pranto. Lá no céu não terá mais dor. Eu vou repetir para você, não glória a Deus, porque tem pessoas gostando demais deste mundo. Ei, é tempo de se desvencilhar deste mundo. É tempo de se apegar a Deus. Jesus está voltando aí. Até o nascimento de Isaac, Abraão levanta paz a Deus. Até o nascimento de Isaac, Abraão era fiel a oferecer sacrifícios a Deus. Mas nasce o Isaac. O sacrifício fica em segundo plano. Vocês acham mesmo que Deus estava interessado em matar Isaac? Isaac para Deus não tinha interesse algum. Deus só estava interessado em provar a fé do Abraão. E pela fé, o autor aos Hebreus vai dizer que ele sobe. Isso aqui é lindo. E eu preciso compartilhar isso aqui com vocês nessa noite. 3 dias caminhando até o Moriá. Chega no pé do Moriá. Abraão disse para os moços: fiquem aqui vocês, porque eu e o menino vamos subir para a adoração, e daqui a pouquinho tornaremos para vós. Fé.
Mas escute isso aqui para você dar glória para Jesus. O menino interroga, questiona: pai, está aqui o cutelo, a lenha está aqui, mas onde é que está o cordeiro para o sacrifício? O Abraão olha para o menino e responde: o cordeiro Deus proverá para si, meu filho. Sabe o que Abraão está dizendo para Isaac? Nós iremos subir. E o autor dos Hebreus vai relatar isso. Ele vai dizer que Abraão subiu com tanta fé, que ele sabia que mesmo se imolasse o menino, matasse o menino, Deus o ressuscitaria. E ele seria novamente com o menino. Mas dê glória a Deus para Jesus aqui. Escuta isso aqui, ó. O Abraão está subindo de um lado do Moriá, e do outro lado do Moriá está subindo um cordeirinho. Porque Deus preservou aquele cordeiro para o sacrifício no lugar de Isaac. Aquele cordeirinho Deus cuidou dele todos os dias. Era Deus olhando do céu dizendo: nenhuma besta do campo vai matar esse cordeiro, porque esse cordeiro vai ser imolado no lugar de Isaac. Abraão sobe de um lado do Moriá, e a providência está subindo do outro. Vou repetir isso aqui para o crente nessa noite pentecostal que vai me dar glória a Jesus. Abraão está subindo de um lado do Moriá, Deus suscitou a providência subindo do outro. Abraão está aqui nessa noite levantando as mãos e dando glória, e Deus está suscitando a providência nesse lugar. Levanta as tuas mãos, levanta as tuas mãos, levanta as tuas mãos, levanta as tuas mãos, levanta as tuas mãos nessa noite. Tem providência de Deus aqui. Tem. Mas pastor, o texto vai dizer que quem estava preso pelo chifre era um carneiro. Mas o carneiro, um dia, ele foi um cordeiro. E o que Deus vai fazer na sua vida, eu acredito, eu prego isso porque eu tenho convicção nisso. Eu acredito que Deus vai levantar e vai promover um grande avivamento, ainda antes do arrebatamento da igreja. Escute, eu prego nessa noite profetizando que enquanto você está aqui oferecendo o seu sacrifício vivo ao Senhor, eu aprendi isso, pastor Louro, que a nossa parte nesse sacrifício é nos apresentar. Porque quando nós nos apresentamos e oferecemos um culto vivo, santo e agradável a Deus, a parte que cabe a Deus é fazer com que nós experimentemos, ou seja, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Escute, você presta culto e Deus faz você viver a vontade dele. Eu tenho mais 10 minutos que eu vou encerrar. Quem sou eu na fila do pão quando tratamos desses homens? Olha só o versículo de número, se você está com a sua Bíblia aberta, o versículo de número 13, por gentileza. Está aqui no telão, olha que bênção. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Eu vou ler para ganhar tempo. Está aqui, ó. Eu preciso ler com você, para você memorizar isso aqui. Amém? No 3, vamos lá. No 3. 1, 2, 3. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Mas todos estes morreram na fé. Volta para mim, querido. Volta para mim, por gentileza. Mas todos estes morreram na fé, sem terem recebido o quê? Sem terem recebido o quê? Versículo de número 39, por gentileza. Versículo de 39, por gentileza. Mas todos estes morreram na fé. Todos estes morreram na fé. Ou melhor, todos
testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Eles viveram por fé, foram grandes homens de Deus por fé, mas eles não alcançaram a promessa. Pastor, mas que promessa é essa? O autor aos Hebreus vai quebrar tudo aqui no versículo número 40, e é preciso que você leia o versículo 40, dando glória a Jesus, porque Abraão foi pai da fé, Enoque foi trasladado por Deus, Elias foi o maior dos profetas, todos esses viveram por fé, mas eles não alcançaram a promessa. Por quê, pastor? Eles não alcançaram a promessa. Lê comigo no 3, 1, 2, 3. Por quê, pastor? Porque Deus proveu algo melhor a nosso respeito, para que eles e nós não fossem aperfeiçoados. Deixa eu tirar por isso aqui nessa noite. Vai aí para esse lado, vai para o outro lado. Esse mundo está aí, esse mundo está aí. É nome do Cordeiro de Deus. Abraão está me esperando, Isaac está me esperando, os profetas estão esperando, a igreja subindo no arrebatamento para sermos aperfeiçoados juntamente com eles. Aí, eu encerro aqui. Quem era você? Fala para mim aí, quem era você? Se fizermos o culto do testemunho aqui e dermos a oportunidade de testemunhar do nosso passado, nós vamos encontrar todo tipo de erros aqui. Sabe quem era você? Sabe quem era eu? Alguém que estava caminhando a passos largos para a perdição da nossa alma. Sabe quem era eu e você? Alguém digno de perdição eterna. Tem algumas pessoas aí no meio evangélico se achando demais. Tem algumas pessoas achando que são os bambambãs do evangelho. Só que quem era eu e você na fila do pão? Vai, faça uma introspectiva da sua vida, volta um pouquinho atrás. Você está lembrado quantas vezes você chegou embriagado na sua casa? E alguém disse: você vai morrer no álcool. Você está lembrado quando você brigava com seus parentes, com seus familiares? Alguém disse: o diabo destruiu essa família e vai acabar toda essa família. Você está lembrado quantas vezes o diabo colocou no seu coração para você trair o seu esposo ou trair a sua esposa, e você, antes de aceitar Cristo, entrou por esse caminho? Quem era você? Quem éramos? Só que Abraão tinha mais nomes aqui, mas não deu tempo. Abraão, Isaac, Jacó, os grandes profetas, os grandes sacerdotes, eles só serão aperfeiçoados no dia que eu e você. Paulo vai dizer na carta escrita a Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 4, a partir do verso 13: porque o mesmo Senhor descerá dos céus. Aquela para você ter dado glória para Jesus. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos arrebatados juntamente com eles. Alarido, grande barulho. O barulho é para despertar os mortos que morreram em Cristo Jesus. Sabe o seu ente querido que partiu com Cristo Jesus? Ele vai ressuscitar. Vou repetir isso aqui. Sabe o seu familiar que partiu com Cristo Jesus? Ele vai ressuscitar. E ele vai ressuscitar primeiro. E nós que estivermos vivos seremos arrebatados.
E nós? Nós ouviremos o soar da trombeta. Eu estava com a minha esposa no monte outro dia. Nós estávamos lá no monte. E de repente alguém tocou a trombeta lá no meio do monte. Mas eu não sei fazer barulho da trombeta. Tocou a trombeta, irmão. Sinceramente, arrepiou tudo. Eu falei, Jesus está voltando aí. Eles não serão aperfeiçoados. Eles não receberão a coroa da vida eterna, enquanto eu e você, enquanto nós, a igreja dos últimos dias, não somos arrebatados. Aí sim, eles serão aperfeiçoados conosco, amém? Fica de pé, por gentileza. Fica de pé, por gentileza. Amém. Do Rio Azul, as